seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. O meu convidado de hoje é Dinka Amorim, enfim, dispensa grandes apresentações e no segmento de destaque que a STP-TV tem vindo a dar ao TEDx 2015. Hoje recebemos em estúdio para nos falar sobre esse evento e sobre outras coisas que têm a ver com a sua normal e cotidiana atividade, enfim, enquanto ativista. Já lhe conto tudo após uma reportagem. Falar do TED é falar de uma série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e na América pela Fundação Spalding dos Estados Unidos, sem fins lucrativos, destinadas à disseminação de ideias. Segundo as palavras da própria organização, ideias que merecem ser disseminadas. As suas apresentações são limitadas a 16 minutos e os vídeos são amplamente divulgados na internet. Hoje vamos falar sobre talks e speakers e também sobre o TEDx São Tomé, que está mesmo quase a acontecer. Não perca! De volta com Dinka Amorim. Este é, obviamente, enfim, uma conversa. Esta é uma conversa que tem mais que ver com o facto do Dinka Amorim ter estado na primeira edição do TEDx São Tomé e ter sido um dos oradores nessa edição, e era para sabermos, enfim, como é que funciona isso, ou seja, como é que é preparar-se para ser orador num evento com essas características, o que é, sobretudo, que conteúdo e como elaborar um conteúdo que possa interessar a quem vá presenciar e a quem veja o TEDx, ou o conjunto de palestras, ou, enfim, de talks que acontecem nesse evento, enfim, para se perceber, no fundo, como é que funciona por dentro o conteúdo, a criação de conteúdos para esse evento. Dinka, uma vez mais, obrigado por estás aqui. Tu foste e, como eu disse, fizeste parte da primeira edição do TEDx enquanto orador. Qual foi o tema? Ainda te lembras do tema? Eu acho que era, antes de mais, muito obrigado ao Billy pessoalmente e a todo o staff da STP-TV pelo convite. Julgo que o tema terá sido Ilhas Conectadas, Highlands Connect, sim. Portanto, julgava conectar as ilhas para o mundo. Terá sim, sido esse o tema. Foi o primeiro tema geral do... Sim, em 2013. E a tua abordagem qual foi? Eu falei um pouco sobre o meu My Way, o meu caminho, onde abordei um pouco a minha trajetória na área do empreendedorismo social, através do projeto Bué Fixe, que nasceu em São Tomé, depois migrou-se para Portugal e depois expandiu-se para o mundo. Bué Fixe, enfim, muita gente enfim, ainda pensa em ti como sendo enfim, o dirigente máximo da associação, mas, no entanto, acabaste de sair muito recentemente do dirigismo associativo na Bué Fixe. Como é que está a Bué Fixe hoje? Sim, efetivamente estava à frente já há 11 anos e pretendíamos renovar a equipa, ter um outro sangue novo, e fizemos um processo de ter mais membros e não ter só representantes de São Tomé e ter toda a representatividade dos países da CPLP. E atualmente a Bué Fixe continua com as suas atividades. Obviamente fizemos a redefinição da nova missão da associação, os novos valores, também conseguimos uma nova sede e aprovamos um plano estratégico, ou seja, as grandes linhas orientadoras da associação para os próximos 2 anos. E o meu papel agora é mais de apoiar, dar todo o suporte técnico, toda a supervisão à nova direção, mas continuo sempre ligado à família Bué Fixe, que une não só os jovens santomenses, mas também os jovens da CPLP. Aliás, a Bué Fixe tornou-se, no ano passado, a primeira associação juvenil que trabalha aqui na zona de Lisboa a ter a representatividade dos atuais novos membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Isso é importante. Voltando ao início, como é que se prepara um talk para ser um speaker, para ser um orador num TEDx? Como é que foi a tua experiência a esse nível? Bom, foi um grande desafio. Primeiramente, foi um convite que foi feito pela organização que ia organizar, que é o Galo Cantar, através dos elementos que faziam parte, e convidaram-me se eu queria ser o orador para partilhar um pouco assim a minha experiência nessa área do associativismo jovem, com o objetivo de
sensibilizar, chamar a atenção e incentivar outros jovens para que possam envolver em causas sociais. Foi um desafio, na medida que estive a preparar ao longo de alguns meses a apresentação, seguindo os padrões da apresentação do TEDx, de ser claro, de ser nato, né? De ser franco e ser direto e ser também apelativo. Portanto, foi bastante positivo. Também tive a ver alguns vídeos das outras edições que é feita noutros países, porque isso é algo internacional, americano, e tive a ver também no Brasil, nos outros países africanos, e consegui adaptar-me à realidade local. E foi bastante positivo e foi uma experiência muito boa, pois isso também veio abrir porta em termos de que isso, depois de participar, isso é uma internacionalização, isso fica ligado àquelas redes internacionais. E isso abriu porta em termos de conhecimento que as pessoas devem ter sobre mim, também sobre a UEFIS, e agradeço a oportunidade que o TEDx me deu de poder regressar também a São Tomé e acima de tudo, regressar ao país onde nasceu a UEFIS. Foi realmente muito positivo. Tu, muito recentemente, estiveste ainda, enfim, nessa tua atividade enquanto ativista social e dentro também de, enfim, projetos e programas da própria UEFIS, estiveste recentemente no país, mais concretamente, ou mais tempo se calhar no Príncipe, propriamente em São Tomé. O que é que a UEFIS foi lá fazer? Sim, exatamente. Isso nós tivemos em São Tomé, principalmente na Ilha do Príncipe, durante quase o mês de maio, a convite da empresa HBD, o grupo HBD, que tem estado a fazer alguns eventos, alguns investimentos empresariais na Ilha do Príncipe, também ao lado social, e o grupo nos convidou se nós não queríamos desenvolver as mesmas atividades sociais que desenvolvemos cá, aqui na zona da Grande Lisboa, junto dos jovens com origem nos PALOP, na Ilha do Príncipe, porque isso enquadrava com a parte da responsabilidade social da empresa. E eram áreas na área do VIH-Sida, gravidez na adolescência e associativismo juvenil. E nós achávamos que era realmente uma grande oportunidade de nós darmos assim o nosso contributo e podermos regressar não só a São Tomé, também à Ilha do Príncipe, e fazer o trabalho com os jovens, de também aprender e partilhar a nossa experiência. Foi 2 semanas muito positivas. Ao longo desse tempo tivemos nas escolas, porque o público-alvo foi direcionado mesmo aos alunos das escolas secundárias e também às comunidades locais. E daquilo que nós fizemos ao longo dessas 2 semanas, notamos que existem já muito conhecimento dos alunos. O que prevalece são alguns mitos, algumas dúvidas. Mas os jovens estão muito bem treinados, muito bem informados, mas só que na hora da verdade falham. E daí que por isso tem as taxas de prevalência do VIH também altíssima e também é um grande problema social, que é a questão da gravidez. Na adolescência, muitas adolescentes acabam por ter bebê muito cedo, sem ainda estarem preparadas física, social, psicologicamente. E se calhar também academicamente, não é? Sim, exatamente. O que é de veras preocupante e importante. E como é que viste o Príncipe? Gostei imenso, foi a 3ª vez, já tinha estado... Aliás, é engraçado, as 2 vezes que eu estive no Príncipe foi através da UEFIS, quando ela logo nasceu, com o apoio do Ministério da Saúde de São Tomé, tivemos a fazer algumas reportagens para algumas edições da revista, e agora regressamos. Gostei imenso de ter estado no Príncipe, tem alguns familiares ali, e viu algum crescimento. O Príncipe agora está no mapa através do grupo HBD, e não só, também a questão de ser um local mesmo no meio do oceano, e a distinção agora, e foi bastante benéfico. Reserva Mundial da Biosfera e também o trabalho do Governo Regional. Também tem exatamente uma dinâmica muito própria e também apropriada. Das praias, sim. Okay. Obviamente ainda há muito que fazer, há ainda muito desafio, mas Príncipe poderá tornar-se numa grande zona turística, mesmo a nível, um grande destino, não direi um destino, um turismo de massa, mas um turismo mais de negócio, mais para ecológico fazer. Também. Sim, exatamente. Muito específico e especial, porque é preciso manter aquela ilha quase que intocável, é preciso proteger aquele ambiente. Estiveste em São Tomé, também. Aí, sim, num evento, se quisermos, em associação, também em colaboração, também com a Galo Cantar, que é a associação que organiza
o TEDx. De que é que se tratou? Sim, tivemos a convite foi uma parceria que resultou com o Instituto da Juventude, em que nós tivemos a desenvolver, aproveitámos o tempo que estávamos em Santo Tomé e aproveitámos para desenvolver um workshop sobre estratégia de angariação de fundos para associações, onde participaram várias associações juvenis da ilha de Santo Tomé e do Príncipe, na qual incluía também o Galo Cantar. E porque nós notávamos que, aliás, temos feito isso, porque hoje em dia um dos problemas que as associações têm é como arrecadar fundos. E financiar as atividades. Exatamente. E nós estivemos a partilhar a nossa experiência daquilo que temos feito de várias formas, através da cota dos associados, através da parte da responsabilidade social das empresas, através da organização de eventos, através do merchandising, ou também fazer candidaturas para a fonte de financiamento. E foi uma experiência muito boa. Nós esperávamos uma grande aceitação, uma grande mobilização das associações juvenis e com perguntas pertinentes, com intervenções, deixou-nos bastante contente e queremos agradecer o apoio que o Ministério da Juventude, através do Instituto da Juventude, deu-nos, que é para nós organizarmos, fez toda essa logística e realmente continuamos, porque o objetivo também foi no sentido de criar redes de contactos para futuras parcerias com associações juvenis locais e realmente foi muito positivo. É interessante verificar que São Tomé, enfim, cada vez aparecem mais ONGs e associações ligadas a esse setor juvenil. E também verifica-se que mesmo a parte institucional ligada aos jovens, começa a haver aqui uma dinâmica interessante. Não é? Há já uma constância de produção de eventos, de produção de alguma reflexão em consequência dos próprios eventos, mas sobretudo de bastante intervenção. Para um país jovem isso é relevante, obviamente, não é? É relevante, obviamente. Mas tu achas, a pergunta é essa, e a questão é essa, e se calhar eu até poderia também atrever-me a responder depois de te ouvir, que é o seguinte: tu achas que isto tudo faz sentido? Faz sentido, quando eu digo que faz sentido, refiro-me ao facto de que não existe nenhuma articulação especial, existem interesses que são partilhados, obviamente, e existe, sobretudo, a motivação para intervir, seja naquilo que for, para alterar e para mudar. Mas achas que assiste-se a mudanças consideráveis, ou mesmo não consideráveis, pelo impacto da ação dessas associações, no caso, enfim, de São Tomé e Príncipe? Sim, efetivamente agora tem havido, por um lado, quer as associações locais, tive ao longo desses quase um mês em Santo Tomé e vi que já existem muitas associações e algumas que antes não estavam assim muito ativas e voltaram a ser ativas e estão a desenvolver muitas atividades sociais de várias ordens, na área da saúde, na área da participação, na área do voluntariado. E também na proteção do património. Tem visto que algumas especificamente feitas para esse tipo de responsabilidades. Exatamente. E isso é muito positivo. Isso mostra que os jovens estão-se a envolver-se por causa do país, não só participando em atividades culturais, mas também uma atividade um pouco de reflexão do futuro, porque quase a maioria da população santomense é jovem, de todos os distritos. E aquilo que eu me apercebi é que agora mesmo o Instituto da Juventude está a fazer um esforço no sentido na criação de várias associações a nível distritais que possam ser porta-voz, possam ser os jovens serem os grandes protagonistas na definição e implementação de várias políticas relacionadas com as várias comunidades. Isso é extremamente positivo e eu sei que também houve recentemente uma palestra onde falou-se também da questão da cidadania participativa e eu vi que estavam lá imensas associações. Isso mostra que os jovens estão-se a interessar-se por essas questões e eles estão-se a perceber também que eles são os grandes protagonistas disso tudo. E também, por um lado, isso também é importante no sentido de envolver também as associações na diáspora, que trabalham com jovens santomenses, e também tem ido muitas associações internacionais para São Tomé e também para a Ilha do Príncipe, em desenvolver também projetos sociais. Uma coisa, enfim, eu já tive aqui algumas pessoas que fazem parte de associações e do ponto de vista da gestão disso tudo, enfim, não é fácil. É uma atividade que requer muito de voluntário, muito de convicção e de defesa de princípios
Mas a verdade é que, se calhar, começa a ser a altura de se pensar em profissionalizar, pelo menos, os quadros dirigentes das associações. Acho que isso é possível na situação de um país como São Tomé e Príncipe, também não podemos estar sempre a pensar o país do ponto de vista do país pobre, que isto não resulta, obviamente, em nada, nem sequer beneficia a própria autoestima dos são-tomenses. Mas tu achas que é possível, ou que seria possível, começar já a falar nesses níveis de profissionalização, do tipo de organizações, mais de organização e de gestão da própria organização, de forma mais profissional também, com critérios mais profissionalizantes? Eu estou aqui a insistir muito na palavra profissional, porque fica sempre com a ideia que as associações são sempre são sempre voluntários e que até a sua própria organização e a gestão de eventos ou do que seja, que é sempre uma coisa muito voluntária, não é? Ou voluntariosa, se quisermos até. O que é que tu achas dessa transição que poderia ser feita? Aliás, eu sou um grande defensor da profissionalização da UFIX. Aliás, temos debatido isso e também nós agora transitamos numa fase de voluntariado, no modelo de voluntariado, numa fase agora de profissionalismo, porque isso ajuda imenso no crescimento e na sustentabilidade da organização. Eu estou convencido, aliás, em Santo Tomé já existem algumas associações que são mesmo têm uma estrutura profissional e já há algum tempo. Isso requer um trabalho de casa muito profundo e isso requer também fazer alguns investimentos. Obviamente que isso não é fácil, isso requer também tempo, requer pensar mesmo num plano estratégico e pensar naquilo que se quer da associação no futuro. Obviamente, tendo essa noção, há essa possibilidade de crescimento e, naturalmente, tendo uma estrutura profissional ao nível de trabalho é muito mais eficaz e isso abre portas em termos de futuras parcerias, mais funcionamento, porque tendo uma estrutura profissional, o próprio nome diz, também requer também mais confiança e requer também mais transparência. E isso ajuda também a própria organização a credibilizar-se. Como é óbvio, e tudo à volta torna-se muito mais claro. Sim, Eu também defendo essa perspectiva. Outra questão, que é algo também que me assola, e que assola grande parte das pessoas que pensam nas associações como necessidades, efetivamente necessidades, de qualquer sociedade que queira evoluir, que queira desenvolver-se. Eu vejo, e mencionaste muito, o papel, neste caso específico dessa vossa última viagem, das diversas ações que fizeram, o papel do Instituto da Juventude. No caso de São Tomé e Príncipe, não é muito habitual ouvir-se falar do Instituto da Juventude em intervenções deste género, ou a propor e a programar intervenções a esse nível. Acho até que isto tem estado demasiado tempo sem atividade mais intensa, digamos, não é? Claro, será por razões orçamentais, como nós sabemos sempre, justifica muito, mas o que é que o Instituto da Juventude deveria fazer mais para estar mais presente junto dos jovens? O quê? Sim, efetivamente houve agora um reaparecimento mais do Instituto da Juventude e, pronto, acaba por ser a instituição do Estado que trabalha mais diretamente sobre a política da juventude. Conheço pessoalmente agora o novo diretor do Instituto, que é uma pessoa amiga, tem estado a trabalhar e também é agora parceiro da UFIX. E eu noto também, por um lado, há algumas dificuldades que o Instituto tem, para além da questão financeira, também a questão dos quadros também. Há uma área, talvez fosse uma área muito chave, que eu aconselharia a investir, que aliás faz-se cá em Portugal, que é, por um lado, no apoio direto às associações juvenis locais, nomeadamente no seu funcionamento, no apoio técnico, no apoio formativo e também num aspecto importante, na criação de pequenos fundos, pequenos apoios, para que essas associações possam dinamizar suas atividades. Eu estou a falar mais do apoio financeiro. Obviamente, uma associação não tendo um apoio financeiro torna mais difícil. Talvez seja essa área que eu julgo que poderia-se investir. Também, o Instituto também poderia aproveitar, pronto, sendo a principal instituição do Estado, trabalha com jovens, ser uma porta de entrada ao nível internacional para que essas associações possam ter também parcerias a nível internacional. Isso,
obviamente abre imensas portas, e trabalhar sempre em parceria com outras instituições, nomeadamente o Conselho Nacional da Juventude, os outros parceiros locais. É interessante teres falado do Conselho Nacional da Juventude, porquê? Porque nos últimos anos eu quase que vi o Conselho Nacional da Juventude a substituir o Instituto da Juventude, sendo, obviamente, órgãos institucionais, obviamente, complementares, de atividade também complementar. A minha questão é a seguinte: existindo essas duas instituições, uma, obviamente, tendencialmente gerida por jovens na sua composição, que seria o Conselho, e a outra pode ser gerida por qualquer um, enfim, desde que seja designado e impulsado pelo Governo, que estaria, obviamente, muito mais vocacionado para ser o reflexo, ou fazer refletir na sociedade as políticas sobre a juventude do próprio Governo. O Conselho Nacional é outra coisa, completamente diferente, enfim, se calhar muito mais reivindicativo, mais, enfim, com tipo de ação. Como complementar essas duas instituições? Porque, tendencialmente, parecem um pouco conflituantes, não é? Conflituantes de certa forma. Um quer implementar políticas e outro quer reivindicar, sempre em constância, mais políticas para a juventude. No caso de São Tomé, não me lembro de ter havido assim nenhuma tensão especial, mas eu sei, e nós sabemos que há países em que essa tensão é habitual. Sim, e há países próprios que não há o Conselho Nacional da Juventude. Exatamente, para evitar a tensão. Sim, pronto, eu acho que a grande diferenciação das duas, portanto, um é estatal, não é? Ponto, que acaba por ser do governo, e outra é uma plataforma de organizações juvenis, que acabam por não sendo do Estado, portanto, serem os jovens tendo esse protagonismo todo. Eu julgo que as duas devem trabalhar juntas, porque quando se fala, por exemplo, em política da juventude, tem que se falar numa política multissetorial, envolvendo vários parceiros, nomeadamente, quer o Conselho Nacional da Juventude deve ser ouvido, porque é a voz dos jovens, né? É a voz, é uma institucionalizada, sim, digamos, exatamente, do todo social, jovem, onde está o jovem. Sim. E depois o Instituto sendo a entidade para a criação e execução dessa política. Obviamente em Santo Tomé acaba por ser difícil, porque o próprio Instituto ainda não tem uma estrutura, aquilo que estávamos a falar antes, uma estrutura profissional, e isso não ajuda imenso, não ajuda o seu crescimento. E daí que, aliás, já tive a oportunidade de falar também com o atual presidente do Conselho Nacional da Juventude, no sentido de pensar também a nível lá fora. Não depender só do apoio estatal, mas também ser autónomo financeiramente e procurar outras formas de ir-se fazendo atividades. Mas eu acho que essas duas entidades devem se unir e devem trabalhar para o bem comum, quer por um lado para o trabalho direto com as associações, quer por outro lado na definição e criação de políticas públicas na área que possam responder às reais necessidades da juventude santomense. Passando para outro nível, há bocado falámos da relação da Boa-Fixe com a CPLP. Passou a Boa-Fixe a ser um parceiro da CPLP. Nesse nível macro, que inclui pensar-se a situação ou as políticas para a juventude ou para os jovens, ao nível macro, ao nível de uma organização que é uma organização internacional, como é o caso, atípica, mas que é internacional, como é o caso da CPLP, o que é que ela tem sido útil, sobretudo no incentivo do associativismo juvenil em São Tomé e Príncipe, por exemplo. Estando aqui a falar especificamente do caso de São Tomé e Príncipe. Como é que tu vês a intervenção da CPLP a esse nível? Para além de estabelecer parcerias, de fazer os encontros, os fóruns da juventude no espaço da CPLP, o que é que a CPLP poderia fazer mais enquanto organização, tendencialmente no sentido de aumentar ou tornar possível o aumento e a maior intensidade da intervenção dos jovens nas políticas, sobretudo sociais, e nas políticas dedicadas ou direcionadas para a juventude? Sim, efetivamente eu acho que sim. A CPLP acaba por ser um bloco regional e internacional dos países que têm português como a língua oficial. Eu acho que temos o Fórum da Juventude da CPLP, que não é bem uma instituição da CPLP, mas é uma plataforma
representativa de todos os Conselhos Nacionais da Juventude dos países que compõem, mas eu acho que o que tem faltado é ao nível mais político, de priorizar mais políticas públicas nas suas estratégias. E também criação de um departamento ou de um gabinete que trata exclusivamente da própria estrutura da CPLP. Sim, da própria estrutura da CPLP. Isso tem sido muito reivindicado pelos jovens. Sim, que trata próprio diretamente sobre as questões da juventude, porque há imensa possibilidade, imensos desafios que pode-se fazer ao nível da juventude, porque quase a maior parte da população da CPLP é jovem. E o que eu noto são poucos os eventos juvenis que são feitos ao nível da CPLP ou que têm algum envolvimento da CPLP. Sei que houve recentemente a Semana da Juventude da CPLP, que teve lugar em Bissau, e também a Assembleia Geral do Fórum da Juventude da CPLP. Mas ao nível de iniciativas mesmo, haver uma maior articulação entre diferentes institutos, diferentes instituições que trabalham com jovens nos vários países, eu acho que é o que tem faltado. Daí eu acho que deve haver um maior investimento, uma maior articulação da CPLP em trabalhar com jovens, em trazer os jovens ao encontro mais da CPLP e promover também a organização. Sei que é realizado de 2 em 2 anos a reunião de ministros da CPLP na área da juventude, onde são tomadas imensas decisões, nomeadamente julgo que terão criado a questão de um cartão jovem da CPLP, que é uma política pública bastante boa, mas o que tem faltado depois é a sua execução. Toma decisão, ao nível dos ministros, mas na área da execução é mais complicado, mas temos que ficar confiantes e aí as associações juvenis desses países têm um papel bastante positivo de fazer a pressão ao nível dos dirigentes para que possa cumprir mesmo essas políticas públicas em várias áreas e organizar mais eventos culturais, mais eventos sociais que possam unir jovens. Eu sei que costumam organizar, mas precisa ser mais. Há a mostra de jovens artistas da CPLP, se não julgo, que acaba por ser bastante positivo para os jovens nos seus países. É uma coisa que é um desafio, que é uma coisa que eu tenho sempre na cabeça, que é, e por que não a criação de um cartão de cidadão consciente, como existe em Cabo Verde, e no caso de São Tomé e Príncipe, por que não fazer uma opção deste género, mesmo a nível da juventude, e beneficiar o portador do cartão, um inscrito, ou que se quiser, com descontos, que não tem necessariamente de ser descontos materiais, mas também com descontos, o bónus, a bonificação, através da sua intervenção em associações, por exemplo, no acesso a bolsas de estudo, no acesso a muitas oportunidades que podem ser dadas, não necessariamente materiais, mas também imateriais, como é o caso, por exemplo, da Bolsa de Estudos, que é uma coisa que não me sai da cabeça. Por que não fazer propostas deste género e por que não, no caso de São Tomé e Príncipe, o Instituto da Juventude, não avançar com uma opção deste género? Eu acho próprio o Instituto da Juventude de São Tomé, numa das reuniões que eu participei, está-se a pensar na possibilidade de criação do cartão jovem, que já existe em Portugal e existe em muitos países da Europa. Cabo Verde também existe. Sim. Que é o cartão que acaba por ter alguns benefícios, algumas coisas positivas para os jovens. Nas viagens. Sim, exatamente. Nas viagens, compras, cinema. Acesso à cultura, essencialmente. Exatamente. Parece que já desenvolveram cartão jovem ao nível do distrito de Água Grande, mas não sei como é que se houve a continuidade. Mas parece da parte do Instituto, não sei, mas poderá haver essa possibilidade de criação desse cartão jovem em que os jovens possam beneficiar, possam usufruir de algumas oportunidades que lá têm. E isso também foi adotado na criação do cartão jovem da CPLP numa das reuniões de ministros da Juventude e Desporto da CPLP. A ideia era ir um bocado mais longe, mas pronto, um cartão jovem já serviria de qualquer forma. Agora, para terminarmos, ajudam-me a perceber o seguinte. O TEDx de São Tomé e Príncipe tem tido uma aceitação razoável, os toques são
Eu acompanho-os a todos, acompanho mesmo, até com alguma regularidade. Sim, com alguma regularidade, até repito alguns, não só João Tomé, mas outros, e vejo sempre qualquer coisa de bastante interessante nesse tipo de expressão de ideias e de histórias pessoais, não é? Mas achas que para um jovem, tu que lidas e que és jovem também, mas que lidas constantemente com a juventude e com as suas preocupações e os seus dilemas e as suas expectativas, achas que um talk de um speaker pode mudar uma vida de um jovem? Estou convencido que sim. Aliás, por uma simples razão, porque eu acho que é motivante, não é? Acaba por motivar os outros e acaba também porque também a razão do talk é ser alguém de referência. E sendo alguém de referência que conta, aborda o seu trajeto, acaba por ser extremamente positivo e vai tocar no coração do outro de dizer, eu também posso fazer alguma coisa. E isso vai gerar o efeito multiplicador. Daí que eu acho a criação do TEDx São Tomé é extremamente positivo e vai para a 3ª edição. Isso mostra algum profissionalismo, alguma organização e, acima de tudo, a realização sempre do TEDx acaba também entrar na agenda dos eventos culturais e sociais de São Tomé, como tem acontecido com outras iniciativas. Portanto, e o TEDx já começa a ser uma referência para São Tomé, também devido aos ecos na imprensa que têm saído, dos efeitos que isso tem no próprio jovem. Isso também ajuda a colocar São Tomé e Príncipe no mapa, que é um país que ao longo desse tempo estou já fora de São Tomé, precisamente em novembro vou fazer 10 anos e tenho percorrido alguns países europeus. Existe algum desconhecimento da nossa existência e daí eventos dessa natureza que acaba por ficar nessa plataforma internacional é extremamente positivo para difundir e divulgar ainda mais São Tomé e Príncipe, que é a 2ª ilha mais pequena de África. Isso que acabaste de dizer é um problema. E tu sabes que é um problema para nós São Tomenses. Estamos sempre com o dilema se devemos ou não dar-nos a conhecer. Como é óbvio, eu coloco-me do lado de que temos que fazer um esforço enfim, mais do que intenso no sentido de dar-nos a conhecer. É essencial para qualquer ilha colocar-se disponível para ser vista por outros e para marcar, obviamente, pontos ao nível da sua própria existência, não é? Porque não há ilha nenhuma que consiga viver como uma ilha, não é? E eu acho que os temas dos sucessivos TEDx, dos 3 que já foram, vão sempre nesse sentido, de dizer aos São Tomenses que nós temos que ir mais longe, ir para lá do espaço geográfico que é o que são as ilhas. Dinka, obrigado. Mais uma vez por estás aqui. Sucesso aqui no STP TV e também os seus comentários na RDP África. Muito obrigado. Debate africano. Aliás, é engraçado que eu tive na sua estreia coisas de 4 anos ali na sede da antiga sede da CPL. Estamos aqui a falar da CPL e estiveste e o tema era saúde, se não me engano. Foi o primeiro, de facto, o primeiro debate africano que fiz e foi contigo. Sim, com o Domingos Simões Pereira. Exatamente, o anterior secretário executivo da CPL. Dinka, obrigado. Obrigado. A emissão continua com as notícias da semana. Aqui estamos nós para as notícias da semana. O primeiro destaque vai para algumas declarações polémicas do Presidente da República São Tomé e Príncipe. Veja a reportagem e já de seguida fique atento aos meus comentários, que serão curtos. O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, acusou o seu país de ser corrupto em entrevista à agência Lusa no contexto das celebrações dos 40 anos da independência. Uma acusação que causou mal-estar junto de alguns setores da sociedade são-tomense. Fontes contactadas pela STP-TV consideram que o Presidente fez promoção negativa do país, o que afasta os investidores. Este permanente desentendimento entre os são-tomenses resulta do seguinte: há quem queira comer tudo e são poucos e não querem deixar nada ao resto e são muitos. Palavras de Manuel Pinto da Costa, que ainda apelou à união de todos os partidos políticos no combate à corrupção no país, que considera um autêntico cancro na sociedade santomense.
As acusações do Presidente da República relativas à temática da corrupção contradizem os dados oficiais, segundo a Transparência Internacional, no seu índice de percepção de corrupção. São Tomé e Príncipe teve uma pontuação estável nos 42 pontos, em que 100 pontos correspondem a muito transparente e 0 pontos a corrupto, ao longo dos últimos anos, estando em melhor posição relativamente a outros países lusófonos como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor-Leste. De referir que o combate à corrupção começou no anterior governo de Patrício Trovoada, passando do 100º lugar em 2011 para o 72º lugar em 2012 neste ranking da Transparência Internacional, tendo aumentado para a 76ª posição em 2014, durante o governo de iniciativa presidencial. Ainda na mesma entrevista, Manuel Pinto da Costa rebaixou a importância das maiorias absolutas, referindo que as mesmas criam um clima que mais cedo ou mais tarde pode ser altamente prejudicial para o desenvolvimento do país, e acrescentando ainda que as verdadeiras necessidades são as políticas corretas, que respondam às preocupações em termos de emprego, salário, educação e saúde. Destacou o Presidente que, apesar destas afirmações, reduziu a relação institucional com o Governo ao encontro quinzenal. Igualmente contraditórias foram as suas afirmações, em que, apesar da redução dos encontros com o Governo, insiste no tema do diálogo nacional, referindo que o mesmo nunca será uma causa perdida nem falhada, porque sem o diálogo não há democracia nem coesão social. Pinto da Costa reforçou ainda a ideia de que, apesar dos 40 anos de independência, ainda falta muito para criar as condições necessárias à satisfação das necessidades básicas da população santomense. Certo é que, após 15 governos que não cumpriram a legislatura até ao fim, em 25 anos de democracia pluralista, o país continua subdesenvolvido. Depois de 15 tentativas falhadas, o caminho determinado pelo povo de São Tomé, que deu a maioria ao partido ADI nas últimas eleições, é o da estabilidade de uma maioria absoluta que cumpra os 4 anos de mandato popular até ao fim. Não há muitos comentários a fazer relativamente ao discurso e, sobretudo, a pouca coerência entre o discurso e a entrevista que o Presidente deu à Lusa, relativamente aos 40 anos da independência de São Tomé e Príncipe. Tudo à volta de dois conceitos, que são dois conceitos centrais para consolidarmos o nosso desenvolvimento. Um, a maioria absoluta. Dois, a estabilidade político-governativa. A maioria absoluta, diria eu, é a estabilidade político-governativa do ponto de vista formal. E a estabilidade político-governativa é a maioria absoluta do ponto de vista substantivo ou do ponto de vista, efetivamente, político. Mas com repercussões, obviamente, no social e no económico e também no cultural. Pensar que se pode redefinir essa conceptualização com base em tiradas mais ou menos brincalhonas sobre conceitos que estão mais do que refletidos, tanto tecnicamente, constitucionalmente e nas ciências políticas, como também na praxis política, não parece sequer nem de bom gosto, nem de gente séria. Sendo assim, não vou tecer muito mais considerações, a não ser, dizer que gostei de ouvir a conceptualização clássica de maioria absoluta e também de estabilidade político-governativa feita pelo Presidente no seu discurso da celebração dos 40 anos do dia da nossa independência. Ou seja, vai um mar de distância entre a entrevista da Lusa para aquilo que foi dito no discurso. E tudo dito pela mesma pessoa, pessoa que tem, obviamente, responsabilidades no país e que percebeu, suponho eu, que as suas responsabilidades são muito mais do que andar a brincar com conceitos que são conceitos bem consolidados em democracia e em Estado de Direito e também na técnica, como eu disse, constitucional de países com esse tipo de regimes, como é o nosso, obviamente. Em seguida, passamos para a atualidade internacional. O primeiro destaque diz respeito a Angola, aos produtos fora do setor petrolífero e a lei norte-americana de crescimento e oportunidades para a África. Ora, vejam. A informação foi avançada pela Ministra do Comércio de Angola, Rosa Pacavira, à margem do seminário Como exportar para os Estados Unidos e a estratégia para a dinamização do AGOA, promovido pelo governo angolano, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Luanda e a Comunidade de Empresas Exportadoras e Internacionalizadas de Angola.
Segundo a ministra, Angola conta com o apoio técnico da Embaixada norte-americana para o efeito, prevendo a parte angolana criar o guichê único de exportador, criando assim a lista de produtos de preferência dos Estados Unidos. Rosa Pacavira sublinhou que Angola já exporta para os Estados Unidos petróleo e os seus derivados, ainda antes do AGOA, tendo exportado entre 1985 a 2003 mercadoria no valor de 42,9 mil milhões de dólares. Interessante associar uma coisa e outra. Até o momento da crise, nunca tínhamos ouvido um responsável político do comércio angolano, enfim, digamos que um ministro do comércio, uma ministra do comércio, ou seja, quem fosse, a falar da oportunidade que seria para o país desse programa americano de importação de alguns produtos, obviamente certificados e com qualidade, de África para os Estados Unidos. De facto, existe um programa específico que é financiado pelo próprio Estado americano e que, para alguns países, tem sido uma autêntica mina. Uma autêntica mina. Porquê? Porque tem estimulado as suas indústrias nacionais e tem, sobretudo, diversificado essas mesmas indústrias. O país africano que mais beneficia desse programa americano é, obviamente, a África do Sul, que já tem uma estrutura industrial e consistente e com histórico. Os outros países, agora, de repente, aperceberam-se que há ali, de facto, uma oportunidade. E estão a fazer tudo para conseguir beneficiar-se dessa oportunidade. É muito bom que em Angola, que uma ministra do Comércio faça declarações no sentido de também tornar o país, digamos que, concorrente a esse tipo de iniciativas. Isso quer dizer que os angolanos começam a interiorizar que o petróleo, que a indústria extrativa não vai resolver, obviamente, todos os problemas de Angola. É preciso diversificar, de facto, a economia e o Presidente José Eduardo Santos tem sido incansável nesse tipo de apelos, mas não bastam os apelos, mais do que apelos, bastam, assim, atitudes e descomplexo absoluto relativamente à abordagem a fazer a qualquer oportunidade de negócio, porque em Angola existem recursos, existindo recursos, com um pouco mais de criatividade pode ser mais fácil também diversificar-se a economia. A última notícia diz respeito a uma iniciativa da comunidade islâmica da Guiné-Bissau sobre igualdade de género e direitos humanos nas mulheres, ou das mulheres. A Comunidade Islâmica da Guiné-Bissau levou a cabo uma formação de 3 dias para 50 elementos sobre igualdade de género e direitos humanos das mulheres. A formação enquadra os imãs, sacerdotes islâmicos e jovens líderes e outros membros da comunidade muçulmana da região de Bissau, depois da mesma ter sido realizada em Gabu, Bubá e Bafatá, localidades do interior. O programa inclui exercícios de reflexão e debate sobre os direitos das mulheres com base nos textos religiosos islâmicos, visando ao reforço de capacidade dos membros do Conselho Nacional Islâmico. Muito pouco a dizer, a não ser que eu tenho sempre a ideia da Guiné-Bissau como um país com uma sociedade civil que intervém e que é diversa e que, sendo diversa, entende que há valores que são valores, obviamente, humanos e logo transversais a qualquer tipo de possibilidade de diversidade que se possa defender. Sendo assim, faz-se cidadania na Guiné-Bissau, que é razoavelmente expectável. Chegamos ao fim desta emissão. Antes de terminarmos, vou deixar uma recomendação, conforme habitual. Desta vez, sugiro que pesquisem e que encontrem o talk do Dinka Amorim, que esteve aqui hoje comigo, e que reflitam sobre o mesmo. Como estamos ainda a falar do TEDx, vou sugerir outra coisa, que é ainda mais simples do que pesquisar o talk do Dinka Amorim. Escolham um talk qualquer, depois de verem o do Dinka Amorim, escolham um qualquer e vejam, porque de facto pode-se encontrar talks que mudem e que mudam, efetivamente, podem mudar a vida das pessoas. Por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado, às 8 horas. Eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.